Sejam bem-vindos a mais um episódio. Oferece, banca esse episódio, a Bipa, o melhor cartão cripto do Brasil. E os caras abriam os braços, mas agora estão abrindo as pernas. Cashback em dobro durante a Copa. É isso mesmo. Rapaz, eu acho que eu vou comprar um carro, velho, com esse cartão de crédito da Bipa. Eu vou comprar um carro usado no Paraguai. Será que eles vão me dar cashback de mais de 5%, meu irmão, no meu carro usado do Paraguai? Vou fazer essa experiência semana que vem. O que você acha, Wesley? Eles vão parar de anunciar aqui, virar meu inimigo e banir minha conta ou não? Hein, velho? Os caras dão até 5% de cashback e agora vão dar em dobro. Como é que esses caras estão queimando dinheiro, né? Fazendo igual o PayPal. E hoje eu vou entrevistar, bater um papo, né? Que eu não deixo os caras falar muito. Um dos maiores magnatas do Brasil. O cara vive em Mônaco mais tempo do que o Titus Gebel, que ficava aqui há 12 anos. O cara, meu irmão, ele foi um dos fundadores da Fórmula E, né? Que você chama, como é? Fórmula elétrica. Inclusive, a galera que fica puta aqui, que eu fico dizendo que carro elétrico é dumping, essa porra é golpe. A gente vai conversar sobre isso. Esse cara é um dos maiores defensores em língua portuguesa de carro elétrico, acha que vai acabar a combustão, não é isso? Todo mundo vai produzir energia elétrica com gasolina e depois meter no carro, não é isso? Não precisa produzir energia elétrica com gasolina. Não precisa produzir energia vai fazer o quê com petróleo? A gente vai discutir sobre Esse cara vai meter bronca, eu vou deixar ele se apresentar. A maioria do Brasil, porra, o cara tem mais seguidor do que eu, porra, no X, na zorra toda. Você deve saber muito bem quem é o cara. Vou deixar o Lucas se apresentar, contar a história dele, não é isso? E aí depois eu vou começar a incomodar o cara e fazer as perguntas. Se apresente, conte sua história aí. Quanto tempo você tá aqui em Monaco, não é isso? Eu acompanho você, Minha honra. Eu acompanho você há muito tempo. Eu acompanho você há muito mais tempo, você, as suas tretas. É um cara, meu irmão, que defende a liberdade, não tem papas na língua, bate boca, dá testa no PT. Quando os filhos de Bolsonaro faz merda, ele critica também, não é isso? Qualquer um é fogo à vontade, não é isso ou não? A gente tem que ser fiel às nossas ideias, aos nossos valores. A verdade, não é isso? Não a pessoas, a verdade. Se você for meu brother e fizer merda, eu vou ter que lhe dizer, pô, você tá fazendo merda, pare com isso, um favor. Você quer que eu aplauda quando você fizer merda ou não? Exato. Eu acho que as pessoas, cada vez mais, elas estão em times, elas veneram pessoas. Pra mim, a discussão é ideias, valores. E aí é o fato, né? A porra real, né? E o objetivo de procurar a verdade sempre. Eu tô aqui, a gente tá aqui em Mônaco, né? Minha casa há 17 anos. Eu vim pra cá quando eu fui pra Fórmula 1 e tô fora do Brasil já há mais de 23 anos. E fiz minha carreira, eu nasci e cresci em São Paulo, depois comecei a correr de kart, depois vim para a Europa correr de Fórmula 3, mesmo caminho do Ayrton Senna, o Barrichello, o Massa. De todo mundo que foi parar na Fórmula 1. Todo mundo que foi para a Fórmula 1, você precisa sair do Brasil, né? Porque o automobilismo do Brasil é forte, mas ele é limitado, a principal categoria no Brasil é Stock Car e tal. E o meu sonho era chegar na Fórmula 1, sair do Brasil, vim para cá, fui morar na Inglaterra, morei lá, interior de Oxford, dividindo apartamento com um mecânico da... Com 20 e poucos anos. Com 18, dividindo apartamento. Então você nem fez faculdade. Eu comecei INSPER, fazendo economia, larguei. Inclusive, esse cara tem artigos, velho, que você vê a matemática de engenheiro, não é isso? eu sempre estudei bastante, né? Meus pais, principalmente minha mãe. Inclusive, seu esporte depende de você entender telemetria, motor, torque, as curvas, não é isso? Um excelente ponto. Inclusive, é um excelente esporte para criança. Apesar de ser um esporte muito caro, a gente está trabalhando para deixar mais barato, inclusive, deixar mais em conta para ter mais gente fazendo, mas é um esporte super importante para criança em geral, porque faz exatamente isso. Aumenta seu cérebro, você tem que entender... Mecânica, elétrica, você tem que entender de física, você tem que entender de economia, porque custa dinheiro, você tem que entender, tem que falar com gente mais velha, tem que entender como é que o carro funciona. Tudo. Então é um esporte bem completo nessa área. E para mim, eu não assim, a chance de você virar esportista profissional, quando você começa, é 0,03%. Então, a minha ideia, quando eu comecei, obviamente, eu queria chegar na Fórmula 1, mas eu sempre mantive o estudo, porque eu sempre achei que era super importante estudar durante a minha carreira inteira. Então, eu fiz colégio no Brasil, fiz colégio Santa Cruz, depois entrei no INSPER. Fez economia ou administração? Fiz economia, que é o mesmo curso no primeiro ano. Mas nem terminou, não? Não. Fez 3, 4 semestres? Fiz 2 semestres, tranquei, vim pra cá pensando que eu ia voltar, né, que não ia dar certo, sempre o plano B era voltar pro Brasil se terminar a faculdade. E as coisas foram caminhando, eu ganhei o Campeonato Mundial de Fórmula E, fui vice-campeão mundial de Fórmula 2, fui pra Fórmula 1, daí saindo da Fórmula 1 eu fiz as 24 horas de Le Mans e o Mundial de Endurance, eu fui vice-campeão mundial, fui o melhor resultado da história do Brasil nessa prova de Le Mans. Obrigado. Que honra, velho. O quê? E depois eu criei, quando a gente viu que a tendência mundial seria a produção de carro elétrico, a gente criou a Fórmula E, que é a Fórmula 1 com motor elétrico, porque a Fórmula 1 existia, ou sempre existiu, como um laboratório de tecnologia. Eram 3, 4 motores que variava, né? Não, mas era um laboratório de tecnologia. Por exemplo, onde criaram um freio a disco?
Fórmula 1. Onde criou o espelhinho retrovisor no carro? Fórmula 1. Onde criou o cinto de segurança? Fórmula 1. Onde, por exemplo, onde criou o motor turbo? Fórmula 1. E depois essas tecnologias iam para o carro de rua. Então, o automobilismo serve como um laboratório para essas empresas. Então a gente falou, qual o laboratório que precisa ser desenvolvido agora? Ah, elétrico. Então vamos criar uma fórmula elétrica. Mas a BYD e a Tesla participam dessa porra? A BYD participou como patrocinador, mas não tem equipe usando equipamento deles. Não, a única equipe chinesa que participou foi a NIO. Huawei, não tem um motor de... Ainda não. A gente tem Porsche. Mas a Porsche faz o motor, é isso? Porsche faz o motor. É isso. É uma fórmula que é mais do Ocidente, então não tem equipe chinesa. Por enquanto, deveria ter mais. Não tem uma equipe chinesa ainda. Ainda não tem. Dado que a BYD tá tão gigante, inclusive Você acha que vai ter automobilismo de carro autônomo daqui a pouco? Eu fiz já isso. É isso. Já não, tá, eu fiz. As equipes chinesas estão falando, não. Eu fiz em 2017. A gente criou uma categoria chamada Robo Race. E tá dando dinheiro, tá bombando? Não, a gente teve que vender junto com a empresa. A gente fez um IPO da empresa na Inglaterra, do grupo que era dono da Robo Race, e a gente acabou tendo que vender a Robo Race. Mas continua existindo ou acabou? Existe ainda em Abu Dhabi. Mas atrai chinês a zorra toda? Por enquanto não. Por enquanto é mais uma experiência científica do que uma categoria. É mais universidade e tal, do que coisa comercial. Porque ainda não tá no nível que precisa. Mas a gente começou há quase 10 anos atrás. Você viu o negócio da corrida de Pequim, que os robôs... Sim, isso é animal, a maratona. E o mais interessante é que o robô, o Surrogate, que é o parcialmente autônomo, ganhando totalmente autônomo. A gente vai se fuder na hora que não tiver ninguém comandando, tomar pau do que ninguém comanda. Né? Então, na Robo Race, existiam várias condições. Já quando a gente fazia, quando a gente criou essa empresa do carro autônomo, a gente fazia um teste, que era o carro contra mim. Então a gente pegava e fazia assim, a cada 6 meses de desenvolvimento, botava o carro andando sozinho, e depois eu andava no carro e controlava o carro e via a diferença de tempo. Começou com 30%. E aí depois virou em 2 anos virou 1%. Aí daqui a pouco é menos 2%. Não, e daí a discussão era o que significa um carro autônomo ou não, ficou meio na área filosófica. Porque, por exemplo, vários sistemas do carro são controlados por computador. Entendeu? Então, por exemplo, o controle de tração. Ele já é controlado por computador. Teve uma época que proibiram, voltou na Fórmula 1. Exato. Então, tinham vários... Então, foi bem interessante. Mas tem pontos que, biologicamente, é impossível a gente ter a mesma velocidade que uma máquina. Eu te dou um exemplo. Quando você... Tempo de reação. O tempo de reação humano é entre 200 e 300 milissegundos, quando é estímulo visual ou sonoro. Então, por exemplo, numa Olimpíada, quando eles dão um tiro para você sair, se você largar depois do tiro, mas com menos de 200 milissegundos... É porque você roubou. Você roubou. É porque não tem fisicamente... Fisicamente, o sinal elétrico para entrar no seu ouvido, transformar em sinal elétrico, chegar no seu cérebro, processar, ir para o seu músculo e dar, demora 200 milissegundos. Quanto tempo demora num silício? Sei lá, deve ser 10, 100 vezes 4 milissegundos. 50 vezes menos. Então, por exemplo, não dá para competir na largada. O computer vision do carro, ele é 50 vezes mais rápido. Mas é uma coisa marginal, né? Isso aí é uma vantagem ínfima, né? Ínfima se você está a 50 por hora, a 300 por hora, se alguém entra na sua frente e você precisa reagir, 200 milissegundos é quase 10 metros. Então faz uma diferença. Mas na largada do que abre o sinal... Não, na largada sim, mas eu tô falando um tempo de reação em geral... Em geral, pode ser em altas velocidades. Agora o cara parado para ir... Não, mas é só um exemplo. Tem várias condições. Por exemplo, é escuro. No escuro, o ser humano, o input que você tem é visual. Ilimitado. O câmera é 100 vezes mais do que isso. Exato. Tem infravermelho, tem infravermelho, tem tudo. Então, por exemplo, se tiver numa condição de luz baixa, também o robô já é muito melhor. Você usa óculos, não? Você não tem correção nenhuma. Eu tenho, assim, minha visão não é mais 20 de 20. É mais da idade, né? É mais da idade que tá chegando. Eu tô com 40. Mas moleque era, né? Quantos anos você tem? 44. Tenho 41. É isso, já começou começa... É isso, mas na época de piloto, só isso aí já lhe dava uma vantagem de a maioria das pessoas não tem, não é isso ou não? Então, tempo de reação para piloto faz muita diferença. Não, e o fato de não precisar de correção, você não tem o risco de estar com a porra na cara, como é que chama? Dependendo da temperatura, o negócio, como é que chama? O Le Mans, que nessa corrida de 24 horas, você corre à noite, corre com chuva, corre com umidade. Se você tivesse com óculos, já podia estar esculhambando. Já começava a embaçar o óculos, então, enfim. Essa é a minha carreira. Eu tô aqui... mas obviamente a gente acompanha o Brasil, tenta ajudar o máximo possível, porque a gente quer que o nosso país vá para frente, né? Mas tá difícil, né? Rapaz, uma outra pergunta que eu ia lhe fazer é que ontem, o primeiro trilionário formal da história, o cara brocou. Inclusive a gente estava conversando aqui das consequências
da oferta pública de ações da Starlink. Você colocaria seu dinheiro num negócio desse? Da SpaceX. Da SpaceX. Eu não colocaria hoje. Depois que sair de $150 para 10, aí você entra, né? Eu acho que vai ter uma correção boa aí, né? Por que eu acho isso? Eu não acho que eu acho que daqui 10 anos a Starlink a SpaceX vai ser a maior empresa mundial. Eu tenho a convicção que em termos de market cap... Não, falta pouco. Se tiver uma subida de 20%, 30% aí já é uma empresa do mundo. Tá valendo 2 tri, né? A Nvidia vale 5. Precisa multiplicar por 2,5, mas eu tenho convicção que daqui 10 anos, 5 anos, não sei... Porque inclusive o mercado da Nvidia tende a ser canibalizado, ninguém vai ficar fazendo chip para sempre sozinho. Então, assim, eu acho que a empresa vai ser a empresa mais valiosa do mundo, só que eu acho que no meio do caminho vai ter uma... É difícil prever, mas eu acho que vai ter várias inflexões da ação, porque o quanto eles fizeram o floating, que é só 4% da empresa... É exatamente para manipular, para dar uma bombada inicial. E normalmente, mesmo eles mudaram a porrada de regra. Né? Eles mudaram a porrada de regra em cima da hora para bombar esses 3 IPOs das empresas de inteligência artificial. Inclusive diminuíram a entrada, né? Mesmo sem essas mandracarias, sem essas fraudes, 90% de oferta inicial pública que investe na empresa dá o boom e depois despenca, né?